o tema da palavra: a quem você quer agradar. Vivemos num mundo onde as pessoas de todas as formas buscam estar bem para o bom uso, estar bem consigo mesmo. Por isso nós temos visto muitas pessoas agindo de forma onde há falsidades, má interpretações, onde há palavras que às vezes machucam o corpo, indiretamente, palavras até que sejam palavras que vai direcionada para o bem e para o próprio bem, mas a pessoa ela quer se sentir agradável e também quer ser agradável. E ela busca por isso em todos os sentidos da sua vida, seja no meio social, familiar, no meio profissional ou financeiro. Ela quer de tal forma aquilo que seja agradável para a sua vida. Mas Jesus nos chama a atenção aqui, falando a respeito de João Batista, e deu uma palavra que nos faz pensar. Então diz assim, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: então, em partindo eles, passou Jesus dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Então Jesus falou: que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim. Verso 8: que saíste a ver o homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios delas. Então Jesus diz: mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Verso 10: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso de número 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam deles, porque todos os profetas, verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Verso 14: e se queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Verso 15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 16: mas a quem irei de comparar? Esta geração é semelhante a meninos que sentados na praça grita aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoando lamentações e
Digam glória a Deus. Amém? João Batista, ele vivia no deserto e ele estava praticamente em jejum 24 horas por dia. Alimentava-se apenas de mel silvestres e gafanhotos. Então perceba você que João Batista ele não se contaminava com as coisas, com a comida deste mundo. Mas João Batista ele estava completamente em estado de consagração, separação. Foi dito com respeito a ele que não se envolveria com bebidas fortes, com vinhos. Então veja que João Batista é um homem o quê? Santo. E mesmo assim, preste atenção, muitos diziam, ele tem o quê? Ele tem demônios. Ele tem demônio, verso 18. Os filhos de João, que não comia, perdão, nem bebia, e dizem tem demônios. Aí Jesus ele disse mais: veio o Filho do Homem, que o quê? Que come e bebe, e diz é um glutão. É bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então Jesus está dizendo, sabe o quê? Sabe o que Jesus está falando para todos nós? Você não vai agradar a todos. Você não vai agradar todo mundo. Ou melhor, por mais que você tente fazer algo que agrade, você não vai agradar. Então o que nós devemos fazer, pastor? Porque nós queremos viver bem com todos, sim. É preciso você fazer o bem. É preciso você viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, fazer o bem. Porém, não espere retorno sobre isso. Não espere com que as pessoas sejam gratas a você. Porque de fato, o ser humano, na sua grande maioria, ele dá. Ainda que você diga assim, pastor, como é que pode? Eu fiz mil ações do bem, ações de graça, para que aquela sociedade, aquela família, minha família, lá no meu trabalho, eles recebessem o bem. Agora eu fiz uma coisa errada e todos estão me condenando. Todos estão jogando pedra. Todos estão ali falando algo de mim, se levantaram contra mim. Eu pergunto uma coisa para você: você é melhor que Jesus? Porque Jesus só veio fazer o quê? Jesus só veio fazer o bem e salvar aqueles que se encontram perdidos. E o que fizeram com Jesus? Foram gratos a Jesus? Não, quando Pilato falou, solta Barrabás ou solta Jesus, o que eles fizeram? Solta Barrabás. O povo crucifica quem? Crucifica Jesus. E Jesus veio para fazer o bem. Mas ele sabia de tudo quanto ele iria passar, sabia. Jesus sabia exatamente que ele seria negado. Tanto quanto que ele disse para aquela mulher cananeia, que deixou a filha enferma, acabada em casa, e desesperada foi ter ao encontro de Jesus, e Jesus ali com os seus discípulos, caminho, e ela gritando atrás, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, clamando e falando, Senhor. Os discípulos chamaram Jesus e falaram: mestre, nos autorize lá e dispensar essa mulher. E Jesus não respondeu nada, porque Jesus só queria uma coisa naquele momento daquela mulher. É o que está aqui no verso de número 16. Era isso que Jesus exatamente estava esperando dela. Mas a quem que comparar
esta geração é semelhante ao menino que sentados na praça grita aos seus companheiros. Então, verso de número 16, e lá no verso de número 14, perdão, que nós tínhamos no versículo, diz assim: e se quiseres reconhecer Ele mesmo é quem? Ele mesmo é quem, igreja? Ele mesmo é Elias, o que estava por vir, o profeta, o homem de Deus. Então vamos um pouco menos, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Então aquela mulher, ela não olhou para a sua circunstância como uma menina, uma criança na fé. Não, ela usou da sua fé, uma fé madura, uma fé ao qual olhava e via o profeta, o homem de Deus, o Senhor Jesus, e ela foi clamando, porque naquela ocasião se via Jesus como um dos pais profetas. E daí ela foi ao encontro, e Jesus não deu ouvido, mas o que ela fez? Ela se esforçou, ela continuou, ela não desistiu. Ela foi adiante, ela falou: não, eu vou sair daqui hoje com a minha resposta. E ainda que ela sofresse decepção, ainda que Jesus dissesse para ela: olha, não é bom fazer, porque vocês não fazem parte daquilo que está escrito. Eu vim para os judeus, eu vim para o povo judeu, para salvar o povo judeu, eu não vim para os cananeus. E foi exatamente o que a mulher falou. Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos, lançar aos cachorrinhos. Ela falou: mas meu Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E Jesus se admirando, igreja, parando, viu a adoração daquela mulher, a humilhação dela, se lançava aos seus pés. Jesus parou e disse essas palavras, mas ela, com a sua palavra, que talvez para muitos seja insignificante, quando você se coloca diante de Deus e você diz: Senhor, eu reconheço que não sou nada, eu reconheço, meu Deus, que eu sou pequeno, eu sou mero pecador, eu preciso do Senhor. Então daí vem as respostas de Deus. E quando você se aplica, se esforça cada dia mais, mesmo com as circunstâncias contrárias, então o Senhor traz a resposta para a sua vida, mesmo você sendo pequeno e hoje considerado como gentios, porque Ele não veio também para nos salvar diretamente, Ele veio para salvar o povo de Deus, mas o povo dele o negou. Então a salvação se estendeu a todos nós, quer dizer, favor imerecido. Nós temos esta graça que nos foi dada e muitas das vezes não valorizamos isso, não valorizamos o que Jesus fez por nós na cruz. Sim, Ele veio salvar o seu povo, mas ao fato do seu povo negar a sua salvação, então se estendeu a todos nós. E se eu receber isso, eu não posso ser ingrato. Eu tenho que ser grato ao meu Deus, eu tenho que me esforçar. E sabe o que acontece hoje? Quando uma pessoa, mesmo em meio à igreja, eu não estou dizendo em meio à sociedade, em meio à sua vida profissional, porque ali você vai encontrar muitos filhos que se levantam contra ti com ingratidão, com falsidades, mas às vezes até meio à igreja
Eu não vou salvar o Cristo. Eu não vou sacrificar a minha vida por ele. Aonde vem aquela palavra que diz: se alguém disser para você andar tantas milhas, vai correr 2 mais. Se te ferir uma face, dá ele o quê? A outra. Quer dizer, você não pode guardar os sentimentos de rancores. Você não pode guardar os sentimentos que fazem com que você perca o acesso àquele que entregou a vida por você na cruz. Que verdadeiramente você deve se colocar ele contra ti. Então, se esforça. Se esforça para que você possa se apoderar de quem? Do reino, da salvação, da eternidade. Então, por isso Jesus falou, o nosso Senhor falou lá no verso 18, olha o que ele disse, veio João, que não comia nem bebia, e vocês disseram, ele tem demônio. Então veja como muitas das vezes se olham para você, às vezes com uma palavra que você diz, uma palavra, e uma palavra boa que vem do seu coração para ajudar aquela pessoa, mas eles usam daquela palavra contra você. Eles usam daquela palavra e dizem, sabe, o fulano não podia ter falado assim, não podia ter falado aquela palavra, mas só Deus conhece o seu coração e sabe que aquela palavra foi para o bem daquela o quê? Daquela pessoa. E aí você suja o seu coração e você fala assim: tanto bem eu fiz, será que agora por causa de uma palavra, por causa de uma coisa que eu falei? Sabe, igreja, você não vai ser lembrado nunca, jamais, pelos feitos que você fez. Você pode ter feito milhares de coisas boas a uma pessoa. O dia que você fizer uma só errada, dentre as milhares que você fez boa, você só vai ser lembrado por aquele erro. Fulano fez isso e aquilo comigo. Fulano não podia ter agido assim comigo. Você vai ser lembrado por isso. Aí eu pergunto uma coisa para você: você vai se magoar, ficar triste, se revoltar, sair da igreja, da presença de Deus? Não. Porque você não foi chamado para agradar essas o quê? Você não foi chamado para agradar essa determinada pessoa. Talvez esse seja o erro de muitos, porque eles querem agradar pessoas e não agradar a quem? A Deus. E desde o momento em que você aplica na vida daquela pessoa uma palavra direcionada de Deus, da Bíblia, é para o bem dela. Se ela não quiser aceitar e ainda se voltar contra ti, então é ela quem? Mas você não pode se magoar por isso. Você não pode fazer o bem esperando receber o quê? Retorno sobre aquele bem. O bem que temos que receber, a recompensa que temos que receber vai vir de quem? De Deus. E é natural que isso aconteça, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é clara. Tudo que nós plantamos, nós diremos o quê? A terra, a natureza, ela também nos engana. Você prepara a terra, você atua a terra, você faz a sementeira, você faz a planta a semente, e no devido tempo você colhe os seus o quê? Os seus frutos. Se você plantou feijão, você vai colher o quê? Feijão. Assim é a vida. Então por isso nós não devemos ficar olhando para pessoas, temos que ficar olhando para quem? Para Deus. Sabe por quê? Deus nos criou com um propósito. E sabe qual foi o propósito que Deus nos criou? Para adorar a Ele, para agradar a Ele, para obedecer a Ele, para sermos fiéis a Ele. Mas muitas das vezes somos fiéis ao cônjuge, somos fiéis ao patrão, à patroa, somos fiéis a um amigo ou uma amiga e não somos fiéis para com quem? Para com Deus. Então veja por quê? Porque muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que nós desejamos. E muitas das vezes a pessoa também quer se agradar a si o quê? A si mesmo. Sabe, eu estava vendo uma certa vez e aconteceu aqui.
Aconteceu aqui alguns anos atrás. Eu já vou para 14 anos aqui na cidade, aqui, pregando a palavra de Deus. E aconteceu aqui uma vez, a senhora me procurou e falou assim: pastor, eu vou logo falar com o senhor, porque, sabe, se alguém disser para o senhor que eu estava lá no botequim, sentado numa mesa com bebidas, não é mentira não, é verdade. Por quê? O meu marido falou que se eu não for com ele, então ele vai me largar, porque eu estou sendo muito fanática, eu sou aquela pessoa que agora só igreja, e aí já que eu acompanho ele vai me largar. Aí eu falei para ela assim: irmã, faz o seguinte, como eu não posso decidir as coisas pela senhora, eu vou orar, e a senhora decide da melhor forma. E teve outro fato que não foi aqui, em outro determinado lugar, aonde a mulher também falou da mesma circunstância: o meu marido quer e tal, pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu não vou para lá, eu vou sentar com ele lá no bar, e vou beber, e vou fazer acontecer não, mas eu vou lá para agradar ele. Eu falei: seja conforme o que a senhora decidir. Então uma decidiu não ir. Ela falou: não, pastor, eu não vou. Ainda que ele diga para mim ir, na verdade, eu não vou. Sabe, pastor, porque é mau testemunho, as pessoas vão me ver lá. E outra, eu não estou aqui para agradar ele, eu estou aqui para agradar quem? A Deus. Quando a outra falou: não, eu vou ir, porque se eu não for, tem muitas mulheres lá e vai acabar o meu casamento mudando o quê? A que decidiu ir, o marido foi embora. Mesmo ela indo e agradando a quem? Agradando a ele. A que não decidiu ir e falou: não, eu vou continuar firme aqui, eu vou continuar, não, eu não vou sentar com ele lá. Aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a vir aqui com ela, e depois eles passaram ele a noite próximo à casa deles. Hoje eles dois são amigos. Você está entendendo? Os dois são obreiros agora. E aquela que foi agradar, tanto um quanto o outro, está ótimo. Então nós não temos que agradar pessoas. Nós temos que decidir a nossa vida em agradar, em ser fiel, em andar consoante a palavra de quem? A palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Jesus falou, João Batista comigo beber, vocês diziam que ele tinha o quê? E era um homem santo, santificado a Deus, com a vida voltada lá no deserto, pregando a palavra, anunciando o Evangelho de Cristo, e era endemoniado. Veio Cristo Jesus, o Filho de Deus, e chamaram ele de Lutão, está lá, reunido com os pecadores, e enfim, toda sorte de coisas ruins, só apontaram nele. Então Jesus falou: nós não vamos agradar, você não vai agradar. Por mais que você faça pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, você não vai agradar a Deus. Sempre vai faltar alguma coisa. No noivado, como é que é? Eu encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Olha, mas se tem, eu não conheço uma pessoa tão boa quanto essa. Não é assim do namoro, noivado? Aí vem o matrimônio, a pessoa começa a conviver junto. Aí começa a ver os defeitos um do outro. Aí começa a ter os contratempos, não é assim muitas das vezes? E muitos, como nós temos visto que hoje está 50% matrimônio, divórcio. Aí vem o divórcio. Aí lá na mesa, lá junto com o juiz, aí eles se agridem com palavras: fulano não vale nada, nunca prestou. Antes era o anjo de Deus, agora é o anjo que caiu do quê? O anjo que caiu do céu, Satanás. Esse é o Satanás. Então veja como é que as coisas não querem, porque você não vai conseguir agradar a todos, por mais que você queira, até mesmo a si mesmo. Quer saber como você não consegue agradar a si mesmo? É quando você
você volta o sapato. Por exemplo, teve pessoas que não veio aqui hoje, que poderiam estar aqui, mas olharam assim, falaram assim, abriu o guarda-roupa e olharam e disseram assim: hoje eu não vou na igreja, eu não tenho uma roupa direita para ir aonde? Eu não tenho uma roupa direita para ir na igreja. Aí vai lá, 150 pares de sapato, mulher se ama. Aí pega lá, eu não tenho um sapato direito para mim ir na igreja. Porque ela, por si mesma, por mais que ela tenha 150 pares de sapato, o guarda-roupa está cheio de roupas, vestidos, homens, com várias roupas e sapato, mas nada está agradando a quem? Ele, por si mesmo, não se sente o quê? Então é assim, as pessoas são assim. E nós temos que nos policiar contra isso. Porque, por mais que você seja abençoado por Deus, quem tem sido aqui abençoado por Deus? Sempre você vai entender o quê? Mas, não, é justo isso, desde o momento em que você se coloca na palavra, na integridade, na retidão. A Bíblia diz que virão sobre ti e te alcançarão todas essas do quê? Quando você faz do Senhor em primeiro lugar, independente das circunstâncias, dos problemas. Eu, por exemplo, conta-nos poucas vezes que eu subi aqui no lugar da transição de ministério para o ministério de igreja e comunidade. Eu lembro que eu subi aqui no altar só de meia. Por quê, pastor? Porque os meus sapatos estavam todos gastos, rasgados. Eu já estava andando de lado, assim, que já estava todo gasto de lado. Então, quando você sobe no altar, o pastor está o quê? Sendo visto, não é isso? Aí você olha para o pé. Pastor, esse sapato do Senhor não está tudo brilhando, não. Não é sapato. Hoje eu uso o tênis meia. Porque tênis meia é confortável. E se eu for em um lugar apropriado, que exige um pouco mais, certamente eu vou colocar um sapato, uma roupa mais, enfim. Mas se não tiver, e se for ali para adorar, buscar a Deus, eu vou do jeito que eu estiver. Amém, igreja? Amém? O melhor que eu estiver. Porque o melhor que eu tenho ainda não está acima do meu Deus. Ele é o primeiro na minha vida. E eu tenho que entender isso, que Deus é o primeiro aonde? Na minha vida, no meu coração. Lembra quando Ele não fez a proposta? Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu o quê? Como que você veio diante daquela circunstância, com a vida toda destruída, montes na miséria, desemprego, vivendo a vida? Aí Deus mudou a sua história. Aí hoje você quer agradar quem? Quer agradar a si mesmo? A pessoa compra um carro, é o carro do sonho dela. Pastor, graças a Deus, Deus me honrou, eu consegui comprar a minha caminhonete, digamos assim. É caminhonete a diesel, é 4x4. Aí, enfim, realizou um sonho. Aí ela para no sinal, ela vê uma outra caminhonete um pouco maior, a pintura diferente. Aí ela olha para dela e olha para a outra, onde é aquela que eu queria ter. Ela nunca está o quê? Satisfeita com aquilo que tem. Ela sempre quer mais. Historicamente, e isso vale para muitos pregadores da teologia da prosperidade, que incitam as pessoas a sempre querer mais, é dito que se a pessoa viver 300 anos da vida dela, ela não vai realizar todos os seus sonhos. Viver 300 anos, pastor, se eu viver 300 anos, todos os meus sonhos serão realizados? Não, porque você sempre vai querer o quê? Mas eu não estou dizendo que você tenha que crescer, que você tenha que se tornar pessoa melhor, ter uma condição melhor, buscar pelo seu campo profissional, avançar ali, testemunhar o nome do Senhor na sua vida. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você que às vezes até negligencia as suas vidas, a igreja, a adorar a Deus, para buscar por esses meios. Você investe
usurpadores, e isso não é agradável a Deus. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, olha o que diz. Eu vou abrir aqui para você no altar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 5. Vamos a partir do 10 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem ama o dinheiro, jamais o quê? Jamais se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da venda. Também isto é o quê? Nunca se farta. Pergunta para o Bill Gates. Bill Gates é um dos homens mais ricos da face da terra. Existem outros bilionários por aí. Pergunta para ele assim: olha, basta para você, tá bom? Ele vai dizer não. Ele sempre vai querer o quê? Mas, e nem ao menos eles têm tempo para gastar o que eles o quê? Alcançaram. Então veja que o homem por si mesmo, eles vivem para isso, para agradar pessoas e ser altamente o quê? Agradado por si mesmo. Sim ou não? A pessoa olha no espelho, aí ela vê lá, aí ela vê, ela tem uma ruga aqui, aí eu acho que eu vou lá no cirurgião plástico, aí eu vou fazer um preenchimento, eu vou esticar daqui, esticar de lá, enfim, daqui a pouco ela está andando na rua, sabe qual? Está andando assim, ó, tudo esticado, porque o dinheiro, os seus planos, projetos, está tudo indo para outra, para ela mesma, sendo investido nela mesma. E eu não estou dizendo isso para você, pastor, então eu vou deixar os meus sonhos de lado. Não, continue lutando pelos seus sonhos, continue lutando pelos seus projetos, mas não coloque o coração nisso. Não se envolva com total entrega naquilo que você tende por satisfatório a você. E não se preocupe ao fato de você de você agradar pessoas. Seja pessoas agradáveis, sejam pessoas que façam bem. Não vai sair por aí agora desprezando, eu vou falar com fulano, não. Seja quem você é e melhore cada dia mais, mas não espere nada em troca, porque senão você vai se decepcionar, você vai se deprimir, porque você vai dizer: poxa, eu fui tão bom com fulano, não podia ter feito isso comigo. E você vai entrar na depressão, e aí só a misericórdia de Deus na sua vida. Então se preocupe em agradar bem. Então vamos lá em Eclesiastes mais, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Quem mais proveito, perdão, pois tem os seus olhos do que os deles com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, que coma o quê? Mas a fartura do rico não deixa o quê? Eu tive pensando, a pessoa que tem muito dinheiro, ela se preocupa em segurança, ela se preocupa, enfim, aonde ela anda, com quem ela está. Há uma grande preocupação. Mas o trabalhador, que não lhe falta nada, tem um bom nosso de cada dia. Então ele deita, olha só, doce é o sono do trabalhador que coma pouco e coma o quê? Então assim é o que Deus faz. Lembra que nós lemos lá atrás? Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no verso 19, olha o que nós lemos lá, só para refletirmos o que nós vamos cumprimentar aqui. Mateus 11, 19. Aliás, isso, 19. Veio o filho do homem, come e bebe, diz eles, aí o dom bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores. Mas, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Mas
A sabedoria é justificada pelas suas o quê? Aí vamos lá agora, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, no verso 23. Verso 22. Diz assim: Pois que tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho exposto, até de noite não descansa, o seu coração também, isto é vaidade. Nada há melhor para o homem, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu. No entanto, isso vem da mão de quem? Então Deus, de maneira nenhuma, se eu me colocar diante dele com fidelidade, com integridade, com retidão, em adoração, ele vai me permitir ter fome. Pelo contrário, ele vai suprir as minhas necessidades, vai me dar dias de paz, vai me dar saúde, pleno, rigor físico, para que eu possa avançar na vida, sendo um testemunho vivo dele. Então, igreja, Deus, ele nos criou com um propósito. Qual foi o propósito que Deus nos criou? Por isso nós não temos que nos desviar as nossas atenções. Deus nos criou para sermos para Ele adoradores. E quando nós olhamos para o lado e adoramos, buscamos adorar, ou melhor, agradar pessoas, e recebemos ingratidão muitas das vezes, e nos entristecemos, ficamos magoados, enfim, não é isso que Deus quer para você, porque você foi criado para o quê? Para ser um adorador. Isaías 43:7 fala sobre isso. Olha o que diz Isaías, o profeta. 43:7 diz assim, olha o que diz: e todos os que são de igreja chamados. Quem foi chamado por Deus aqui? Quem Deus tocou no seu coração? Quem sentiu o desejo de vir buscar a Deus, de entregar a vida para Deus? Todos nós. Então todos que são chamados pelo meu nome, eu que os criei para mim e que formei e fiz. Deus criou você para adorá-lo, para exaltá-lo e para engrandecer o nome dele. Não para que você ficasse frustrado com pessoas, com líderes, com o patrão ou a patrão. É para você ser um pleno adorador do seu Deus, para você adorar o seu Deus de todo o seu coração, entregando a Ele a sua vida, vivendo uma vida de paz. Pastor, mas eu tenho recebido muitas coisas ruins na minha vida. Pessoas que querem meu mal, desejam meu mal. Ué, fizeram o mesmo com Jesus? Sim ou não? Não crucificaram Jesus? Apenas continue firme, seguindo o seu Deus, guardando o seu coração, guardando a sua quê? A sua fé. Primeiro, livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas o quê? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para quem? Tudo foi criado para o nosso Deus e para a exaltação, para engrandecer o nome do Senhor. Então nós temos que focar, igreja, focar em vida com Deus, em ter vida com Deus, ainda que você receba desse altar ou de qualquer outro altar uma palavra dura que vai ao seu coração, sabe interpretar.
o meu próprio bem. Porque se não fosse, essa palavra não viria até mim. Quem está entendendo, igreja? O pai, a mãe, não repreende os seus filhos para o mal que ele era. O pai, a mãe, que quer zelar pelos seus filhos, o futuro dos seus filhos, o que eles fazem? Eles corrigem, eles falam com exaltação, eles corrigem ele de forma que coloca eles reclusos de algumas coisas, tira eles de alguma coisa. Por quê? Porque quer o seu bem, quer disciplinar ele para o seu próprio bem. Então, pastor, eu quero aprender de Deus. Pastor, eu quero ter uma vida plena assim diante de Deus. Pastor, eu quero andar segundo a vontade de Deus. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, o que eu devo fazer? Reconhecê-lo em todos os seus caminhos, seja nos momentos bons ou nos momentos do quê? Ou nos momentos ruins. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica o Senhor com suas palavras e explique forte para Ele. Amém? Então, você tem que aprender que muitos até mesmo vão ter. Muitos vão aplaudir como você aplaudiu o nome de Jesus. Muitos vão olhar para você, parabéns, fulano, olha que Deus te abençoe muito mais. Mas a grande maioria vão dizer o quê? Tomara que ele se dê mal. Vão torcer para que as coisas dêem errado para você. E isso vai até chegar nos seus o quê? Mas seja o quê? Focado. Focado por buscar quem? Por buscar a Deus. Porque você foi chamado para ser um adorador. E quando o adorador se põe diante do seu Deus, apesar do Senhor não necessitar da nossa adoração, porque os anjos de Deus estão o adorando dia e noite, 24 horas por dia, o adora a Deus, ele não necessita da nossa adoração. Mas de fato, quando nós nos voltamos de todo o nosso coração, por excelência, a adorar o nosso Deus, então Deus se alegra. Deus de fato diz: olha, valeu o que eu fiz pelo fulano, porque ele está sendo grato. Ele não está sendo ingrato para comigo, pelo contrário, ele está entregando a vida, testemunhando, se policiando, sendo fiel a mim. E é isso tudo que nós desejamos do próximo. E quando na verdade nós devemos receber todos os benefícios de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Eu guardei aqui uma palavra: agradar os outros, agradar as pessoas, não vai às vezes trazer nenhum benefício para você. Sabe aqueles funcionários que quando vê o seu patrão diz para ele assim: saúde, meu patrão. Aí o patrão fala: mas eu não estou nem resfriado nem nada, estou bem. Não, se tiver, se fosse resfriado, já estou adiantando. Qual o nome disso? Você já sabe o nome disso, não é verdade? Ele está tentando, da forma dele, agradar o quê? O patrão. Com Deus tem como fazer assim? Com Deus temos que ser o quê? Sinceros. E até os próprios patrões, eles esperam dos seus funcionários de sua empresa, sinceridade e transparência. Olha, eu estava aqui, mexi nessa máquina, deu errado, a culpa é minha e tal. Enfim, é isso que os patrões desejam. E o próprio Deus também. Ele quer que sejamos para ele, sabe o quê? Sinceros, adoradores, adorando a Ele com excelência, de todo o nosso quê? De todo o nosso coração. Então, por favor, igreja, fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Isso. Coloque as suas mãos no seu coração. Coloque as suas mãos no seu coração. Faça uma leve reflexão sobre a sua vida. E de fato,
amor, com excelência ao seu Senhor, que te chamou, que te criou com este propósito, que te criou para que você fosse para Ele um instrumento de honra e de glória. Então fale com o seu Senhor e diga: meu Deus, eu me proponho a partir de hoje, diga, me colocar diante de Ti, meu Pai, e não olhar para a circunstância da vida, para que aqueles que se levantam a fazer, meu Pai, aquilo que não é agradável ao Senhor, aos seus olhos, isso acaba por me entristecer, isso acaba por me chatear, meu Pai, e a tristeza acaba por me afastar da presença do Senhor. Mas não é o Senhor culpado por isso, não foi o Senhor, meu Deus, o autor dos acontecimentos daquilo que me magoou, mas sim aqueles que são instrumento, muitas das vezes, do inimigo, para que possa nos tirar da direção do caminho que o Senhor nos preparou. Diga então, meu Pai, eu te peço